Olá, vou dar continuidade ao slide com a atividade da semana, onde eu parei na parte de retroprojetor. O retroprojetor é um recurso de apoio à comunicação do pensamento. As instruções gerais são: seu uso deve ser planejado, posicioná-lo em lugar estratégico para não atrapalhar a visão do público, cuidar para que todos os slides tenham a mesma aparência, evitar cópias de livros e sua leitura, valer-se de folha de papel para cobrir o material que não quer mostrar. A vantagem do retroprojetor: possibilidade de uso com sala iluminada, adaptação a qualquer ambiente, projeções coloridas, facilidade de comunicação visual, facilidade de transporte, possibilidade de uso sem tela, possibilidade de substituição imediata da lâmpada, facilidade de de ligar e desligar sem provocar distrações. Já a desvantagem do retroprojetor: custo elevado, dificuldade de substituição. Sobre o uso dele em salas de aula: transparências comuns, séries ordenadas de transparências, transparências com máscaras ou com sobreposições, projeções coloridas, projeções de experiência. Sobre a produção de transparência: planejamento, escolha do assunto, consulta a texto básico, escolha de desenho e ilustrações, seleção de cores, tamanhos de letras, programação de sequências com esboço das transparências. Sobre a produção de transparências: confecções por processos, serigráficos, fotográficos, desenhos diretamente sobre a transparência, processo eletrônico, impressores a laser ou jatos de tinta. O quadro de escrever. Dando continuidade sobre as normas didáticas, temos a legibilidade, tamanho de letras, mais ou menos 5 cm, com forma clara e simples, espaçamento adequado de letras e palavras, correção gramatical na escrita, ordem, separar o quadro para dados essenciais e secundários, proporcionar uma visão perfeita do conteúdo. O quadro de escrever, geralmente as normas didáticas: limpeza antes, durante e ao término, apagar os dados secundários da exposição, título da exposição deve ser escrito no início, seu uso é sincrônico ao desenvolvimento da exposição. No início da exposição pode-se lançar os dados ou itens essenciais, deixando espaço para os dados secundários. As ilustrações funcionam como comprovação ou concretização da exposição. São as cópias de documentos, fotografias, gravuras, desenhos, pinturas, etc. Gráficos estatísticos, mapas, plantas, maquetes, objetivos reais, espécimes de objetos. As melhores ilustrações afetam os sentidos como tato, olfato, paladar e visão. Simulações: execução ou manipulação dinâmica de modelos que representam a realidade e mostram seus elementos construtivos e o relacionamento entre estes. As mais comuns são homem-máquina, homem-computador, homem-modelo. Simulação homem-máquina são arquétipo de máquinas que simulam o mecanismo e o movimento de máquinas reais. Exemplos: cabine de avião para treinamento de piloto. Simulação homem-computador: simulação de dados e eventos nas mais diversas áreas. Exemplos: programas para simulação de eventos físicos, tais como modelos e
Crocodile. Simulação homem-modelo. Uso de pessoas para simular situações em treinamentos. Quadro branco e flip chart. Empregado para exposição e pequenos grupos. Orientações para uso. Evitar falar enquanto estiver escrevendo. Faça os comentários longos olhando para os ouvintes. Evite escrever por muito tempo para não perder o interesse da plateia. Alterne momentos de escrever e falar. As orientações para o uso. Posicione-se sempre que puder ao lado do quadro, quando estiver escrevendo, para que os ouvintes possam acompanhá-lo. Escreva frases curtas que sirva para reforçar, esclarecer e ordenar a mensagem. Planeje com antecedência o que pretende escrever. Faça os traços, filmes e letras com tamanho suficiente para que todos possam ler. Nervosismo. Utilize letras de imprensa maiúscula, pois permite maior firmeza nas mãos. Cuidado para utilizar pincel apropriado. Caso contrário, o quadro não poderá ser apagado. Uso de computadores multimídias. Prepara sua apresentação em PowerPoint ou equivalente. Evite usar o PDF. Se não domina o programa, peça ajuda ou pague para produzir a apresentação. Preparar a apresentação com antecedência. Verificar a compatibilidade de sistemas. Colocar o projetor e a tela em posição que facilite a visualização da plateia e não prejudique sua movimentação. Uso de computadores multimídia. Se possível, prepare uma pessoa para auxiliar na projeção de apresentação. Ensaiar a apresentação, não sendo possível cuidar pessoalmente. Posicione-se no lugar mais iluminado que encontrar para que todos possam enxergá-lo. É interessante, de vez em quando, retirar o visual e acender as luzes para tornar a apresentação mais movimentada e mudar o foco de atenção. Se fizer uma apresentação depois de outro palestrante, certifique-se de que ele não deixou rastro e outros detalhes que possam desviar a atenção. Não deixe que apague todas as luzes. Se ficar muito tempo sem usar o visual, acender as luzes. Numa apresentação, a peça mais importante é o orador. Ele jamais deverá ser ofuscado por um recurso audiovisual. Bons motivos para usar um visual: fazer comparações numéricas, apresentar dados estatísticos, destacar informações essenciais, expor dados técnicos ou científicos, ampliar a retenção de informações dos ouvintes durante a fala, possibilitar a visualização de objetos. 10 regras para produzir um bom visual. Coloque um título, faça legendas, escreva com letras legíveis, limite a quantidade de tamanho das letras, componha frases curtas, use poucas linhas, use cores, use apenas uma ideia em cada visual. Utilize apenas uma ilustração em cada visual. Retire tudo que prejudicar a compreensão da mensagem. Princípios que facilitam a utilização de visuais: gestos nervosos, nervosismo e movimentos desajeitados. Pode arruinar uma apresentação. Sorrisos e expressões faciais transmitem segurança. Comunicação visual: procurar olhar para a plateia. Postura e movimento. Os princípios que facilitam a utilização de visuais: uso da voz. Ao usar um vídeo, não sobrepor nem descrever o que a plateia assistirá, a menos que seja necessário. Palavras e não palavras, uns, es e os. Evitar
Somente escapa dos lábios de apresentadores nervosos. Treinando a apresentação. Não ensaie demais, não menos de que 3 vezes. E não mais do que 6 vezes é recomendável. Não faça alterações de última hora sem uma cópia de reserva completa e disponível. Nunca perca a compostura. Nunca deixe perceber que você está transpirando. As referências são Sérgio Biagi, Gregório, Recursos Audiovisuais, dentre outras. E até a próxima.